Me formei em pedagogia e agora? Se você está pensando em fazer pedagogia ou já iniciou o curso ou mesmo terminou o curso e vai começar a dar aula, quais são os desafios que a gente encontra logo no início da nossa carreira? Bom, os desafios são os mesmos praticamente para todo início de carreira, né? A gente não conhece ninguém, a gente não conhece como funciona o sistema, então a gente precisa primeiro se atualizar de como funciona o andamento de cada escola e das empresas que a gente vai trabalhar. Mas é importante a gente saber o seguinte, né? Nós temos que entender que quando a gente está fazendo estágio, a gente tem a visão de terceiros, ou seja, são pessoas que estão mostrando a educação da maneira como elas enxergam. Então a gente precisa usar isso como base para entender como nós iremos ou não agir dentro da sala de aula. Então é importante sim a gente ter esse estágio, principalmente porque a gente tem contato ali com algumas crianças. Mas lembrando que o estágio não é suficiente para sanar todas as nossas dúvidas e todos os nossos medos quando a gente pega uma aula, né? Quando a gente pega uma sala de aula para assumir. Porque a gente não tem contato com os pais, com os problemas reais da escola, com a situação real da sala de aula, dos alunos que apresentam dificuldades. E aí, como a gente vai resolver tudo isso? Bom, primeira coisa, a gente sempre tem que ter em mente que nós temos uma equipe dentro da escola, seja a coordenação, seja a direção, seja outros professores. Então a gente precisa se cercar dessa rede de apoio para tirar as nossas dúvidas. O coordenador pedagógico e o diretor estão sempre ali na escola para atender essas nossas dificuldades. E não tenha vergonha de perguntar, não tem problema. Outra coisa, professor sempre tem que estudar. Não adianta você achar que vai se formar em pedagogia e você não vai precisar fazer curso nenhum. As próprias escolas dão formação continuada para os professores e é muito importante que você aproveite cada curso para que você sempre aprenda mais. Não se iluda. Tem sempre que estudar sim, porque sempre aparecem coisas novas na educação, seja atividades diferenciadas, tecnologias inovadoras e o professor precisa estar atento a todas elas. A gente não pode se ultrapassar. É claro, exige muito da gente, mas foi a profissão que nós escolhemos, então a gente precisa dar continuidade com sucesso. Outra coisa que muitas pessoas que iniciam na pedagogia sentem um grande medo, né? O medo da primeira reunião, o medo da turma. Mas é importante que nessas primeiras semanas, o primeiro mês, que as primeiras semanas é muito pouco para a gente poder avaliar o aluno. No primeiro mês, observe as suas crianças, né? Esteja atento a tudo que elas falam, ao que elas fazem, ao que elas trazem de conhecimento de dentro de casa, né? Porque muitas vezes é a partir daí que a gente vai começar a dar a nossa aula, porque às vezes a turma é muito dispersa, mas eles têm um conhecimento em comum, algum assunto em comum. É a maneira de você entrar naquela turma, é a maneira de você conseguir a atenção deles. Então o professor tem que ficar muito atento, principalmente quando ele está iniciando. Mas você também precisa ter uma postura confiante, porque você vai ter conversas com os pais. E se você não for confiante, o pai vai perceber isso em você e ele vai se sentir inseguro também. Então, seja confiante, converse olho no olho com o pai, mantenha sempre uma postura ereta, uma postura que passe confiança àquele pai, né? Se você tiver dúvidas, chame sempre alguém para participar com você dessa reunião, a coordenadora. Peça para ela te auxiliar, né, ao que falar com os pais. Se for uma família mais difícil de alcançar, chame sempre apoio. Você não está sozinho em sala de aula, então você precisa recorrer aos seus apoios. O coordenador pedagógico está ali para te auxiliar, para te coordenar, para te orientar, como serão as aulas, né? O planejamento. Então é importante você ter calma, entender que o medo ele faz parte do nosso processo, mas ele não pode paralisar as suas ações, né? Vai com medo mesmo, dê aula, entenda a sua turma. Depois que você conhecer a sua turma, aí você vai saber como você pode agir, como você pode trabalhar com eles, tá? No começo é um pouco mais difícil porque sim,
sim, né? Às vezes a turma é de outra professora, possivelmente ela vai querer te falar como os alunos são. Então, assim, tome cuidado para você não se deixar levar, tá, pela opinião dos outros. Isso é muito importante. Então, tome cuidado para você não ficar aí rotulando crianças com outros olhos, né, com outras histórias. Você tem que aprender a ser você dentro da sala de aula. Então, é importante que você escute o que os outros estão falando, mas não tome isso como sua fala. Aguarde, veja se é aquilo mesmo que o outro professor disse ou que a comunidade está dizendo da sua sala, para depois você poder alinhar aquilo que você vai fazer, tá? Então, a gente vê muito estágio, né? A gente faz tal, mas a gente tem que lembrar que o estágio nós estamos vendo numa terceira pessoa, nós não estamos dentro da sala de aula atuantes como professor. A gente está vendo aquilo que o professor nos permite ver da turma dele. Então, assim, também não leve isso como um ensino muito profundo, porque não é. Cada turma é diferente, cada criança tem a sua diferença, a sua heterogeneia, então a gente não pode querer que todos sejam iguais. Então, e aí, o que a gente faz quando a gente pega uma turminha assim, que o pessoal fica até de cabelo em pé, deixa para os novatos? O que acontece? Aproveita, é a sua chance de poder crescer. Eu penso assim, que quanto mais dificuldades a gente enfrenta logo no começo da carreira, mais portfólio a gente tem para trabalhar, tá? E se você pegou isso no início de carreira, não desanime. Use isso a seu favor, use isso como um combustível, que você está aprendendo muito mais além do que os professores que pegam as turminhas mais fáceis, digamos assim, né? Então é importante a gente ter essa visão, né? Porque a gente vai na sala de aula e fala, você pegou uma turminha, meu Deus, essa turminha é terrível. Cuidado, vai com calma. E tome cuidado para você não ficar rotulando a sua turma na escola, né? Porque você está começando e você está passando por várias escolas. Então é importante você ter ética. Com isso faz muita diferença para você, professor, no seu papel e na sua função, tá? É a sua competência que está ali, é o seu nome na sala de aula, né? Então, tome cuidado quando você representar a sua turma, porque você fala pelos seus alunos, você fala pelos pais dos alunos e eles confiam muito em você. A gente sabe que é muito difícil em sala de aula, sim, mas também tem os seus valores, né? E quando você consegue alcançar aquele aluno que ninguém conseguia, né? Isso é ótimo, porque como você se sente, né? Você conseguiu ali, com o meio das suas formas, das suas metodologias, do ensino, aquele aluno leu, aquele aluno escreveu, e isso é importantíssimo para a vida daquele aluno. Você fez diferença de alguma forma. Às vezes tem professores que ficam frustrados, né? Porque ficam sempre comparando uma turma com a outra. Na verdade, você tem que comparar a sua turma com ela mesma. É isso mesmo, você pegou a sua turminha no começo do ano de uma forma. Se eles foram mudando ao longo do tempo, que bom, alguma coisa você conseguiu. Muitas vezes na educação, nem sempre a gente consegue dar todas as disciplinas que precisa, a gente sabe disso, porque às vezes a gente tem turmas numerosas, às vezes a gente tem turmas que precisam aprender a se respeitar, respeitar regras, e aí você precisa parar e ensinar essa turma a aprender, né, respeitar e todas essas conformidades aí dessas relações sociais. E isso também é importante na educação, porque não adianta nada uma criança saber muito bem matemática, mas ela não tem respeito com o colega, ela corta a frente do colega, ela bate, não sabe esperar a vez. Então, assim, tudo isso faz parte do processo de ensinar. Não estou dizendo que a escola é responsável por isso, porque nós temos parte com a família também tem que vir e entrar, né, nesse jogo, jogar o mesmo jogo. Mas a gente sabe que muitas vezes cai muita responsabilidade para a escola. E aí o seu aluno está com muita dificuldade de regras, está atrapalhando o ensino dele, e dos outros alunos você vai deixar para lá porque é obrigação da família? Não dá, né? A gente chama a família, a gente conversa, a gente orienta e a gente trabalha em sala de aula também, reforçando aquilo que a família precisa ensinar em casa. Então a gente precisa ter um olhar para cada aluno. Embora seja muito difícil, é só o professor dentro da sala de aula que consegue ter esse olhar, né? Principalmente
principalmente quando a gente fala de educação infantil, porque aí o aluninho é todo nosso, né? Então a gente consegue ter todo um conjunto ali com eles, né? E poder ver qual realmente a dificuldade, o que ele tem mais, o que ele tem menos, né? Quais são as qualidades que ele tem, quais são as dificuldades, e ir trabalhando isso na criança, né? Sempre um reforço positivo, sempre mostrando para a criança que ela é capaz e acreditando na educação, porque eu acho que uma função importante do professor é acreditar na educação, porque se você está ali educando, ensinando as crianças e você não acredita na educação, então você está perdendo seu tempo. Sinto muito, é melhor você mudar de profissão, porque o professor, por mais difícil que seja, ele precisa acreditar na educação. A gente precisa acreditar que pode sim transformar o mundo. E se um aluno da nossa sala conseguir mudar a vida dele, ele com certeza vai mudar todo o entorno e vai mudar o mundo. Então, o mundo, né, começa a mudança com você, professor. É isso mesmo, não espere o outro fazer a mudança. Começa com a gente, começa comigo, começa com você, mas cada um é responsável pela mudança, né? Um pouquinho que a gente faz, a gente consegue mudar o mundo. Quando eu me formei, eu tive algumas experiências, né? Logo no primeiro ano de trabalho, todo mundo sabe que você é novo, então assim, todo mundo cheira a carne nova ali na escola, né? Então assim, é impossível você não ser reconhecida como nova, porque você tá escrito na sua testa, né? Acabou de se formar, entrou na sala de aula, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi curtinho, foi rapidinho, pra gente saber aí quais são as dificuldades. Se você está iniciando na carreira de pedagogia, se você já começou, se você passou por alguma coisa aí divertida, diferente, conta pra gente nos comentários. A gente gostaria muito de saber sobre como foi os seus primeiros dias de aula aí, se você teve muito medo, se você ficou ansioso, se você ficou nervosa. Reunião de pais também, conta pra gente como é que foi, né? A minha quase tive um infarto, mas aí eu gostaria muito de saber da história de vocês. Então participe aí, comente com a gente. Prometo que eu vou ler todos os comentários e vou responder para vocês também, tá? A gente troca experiências, tá? Então eu conto com você e, claro, se inscreve no canal e, se você puder, compartilhe o vídeo para que ele chegue para mais pessoas e a gente possa contribuir para a educação aí, transformar o mundo. Até a próxima!